Olá, Joaquim, bem-vindo à nossa conversa. Olá. Estamos a debruçar-nos sobre os mistérios do cérebro, desse órgão tão importante, tão fundamental do nosso corpo. E faz sentido pensarmos, debruçarmos agora um pouco então nestas questões da saúde mental, não é? Que é tão descurada por esse mundo fora e especificamente aqui em Portugal. Tanto há ainda a fazer para que as pessoas percebam quão difícil é gerir a doença mental tanto quanto a doença física. Sim. E há pouco falámos da ELA, que é uma doença em que mentalmente falando as pessoas parecem sãs, mas o seu corpo é que não acompanha essa saúde. Mas esta fobia social é muitas vezes descartada, não é? Os sinais e sintomas da fobia social. Sim, a fobia social é um extremo daquilo que todos nós... Experimentámos em ocasiões diferentes, exatamente, claro. ou seja, é normal até certo ponto ter alguma ansiedade, por exemplo, quando se faz uma apresentação em público ou quando se está perante... Quando se vai à televisão, exatamente, não é? já não é o nosso caso, mas... Estranho seria que não se sentisse algum nervosismo, exatamente. acho eu. Ou seja, a fobia social é o extremo de uma reação que é adaptativa. Portanto, a nossa ansiedade serve para nos avisar de perigos. Ok. E, portanto, o nosso cérebro foi construído na evolução, não é? Na evolução natural, construído de forma a nós estarmos atentos a perigos e a agirmos antes que esses perigos nos causem algum problema. Sim. Ora, portanto, aqui a questão do perigo é um perigo social, ou seja, qual é o perigo? O perigo é nós fazermos uma apresentação em público e aquilo correr péssimo. Ficarmos mal vistos, não é? Engasgarmos, ou não sabemos o que devemos dizer, ou fazemos qualquer coisa ridícula, e, portanto, isso é o medo. Só que isso é um medo muito pouco provável de acontecer, não é? Portanto, só que as pessoas com fobia social focam-se de uma maneira muito intensa neste medo e, portanto, embora admitam que é um medo um bocado irracional e um bocado exagerado, o que é certo é que não conseguem deixar de pensar nisso. E, portanto, quando vão fazer uma apresentação, até sabem tudo e ensaiam várias vezes a apresentação antes de a fazerem, mas têm sempre aquela sensação que no momento vai correr tudo mal. Portanto, vão ser ridículos, vão ser gozados por toda a gente, portanto, e isso é que é o fundamento da fobia social. Isso infunde um terror na pessoa que é debilitante em muitos casos, não é? Porque o curioso é que as pessoas reconhecem isso. Sim. Ou seja, as pessoas têm crítica e sabem que, de facto, não deviam ter esse medo. Sim, sim. Portanto, é um pouco idêntico àquelas pessoas que têm fobia de andar de avião. Portanto, as pessoas não gostam de andar de avião porque têm medo de que aquilo caia. Sabem racionalmente que isso é absurdo, porque o avião é seguro. Aqui é a mesma coisa, portanto, racionalmente as pessoas reconhecem e, portanto, não vale a pena estarmos a tentar convencê-las. Não, olha que vai tudo correr bem. Não é uma questão racional, como diz, dar-lhe umas palmadinhas nas costas. É uma questão emocional. Exatamente. As emoções tomam conta da pessoa. E a parte do cérebro que gera as emoções é que está exacerbada relativamente à parte do cérebro que controla as emoções. E, portanto, a parte racional do cérebro, que é o córtex frontal, não consegue dominar aquelas emoções. E, portanto, a pessoa fica num estado incontrolável. Nós dissemos no início que muitas vezes as crianças em idade escolar sofrem com a fobia social e têm muitos sintomas que correspondem à fobia social, mas e que não é diagnosticado, não é visto como sendo um problema real, não é? Sobretudo porque esta patologia vem de nascença, quer dizer, tem uma forte componente genética. Há uma componente genética nisto? Sim, porque é tal como eu disse há pouco, portanto, é a forma como o cérebro está construído. Muito portanto, bem. Alguns genes codificam este tipo é uma questão de estrutura mesmo, de então, circuitos do cérebro que estão ativados de uma forma exagerada e isso já vem de nascença. Portanto, são aquelas crianças muito tímidas que quando têm um estranho que não é da família reagem de uma maneira muito... fogem ou ficam... Ou choram muito, não é? Portanto, não querem afastar-se dos pais de maneira nenhuma. Portanto, isso, com o passar dos anos, vai-se depois manifestando de formas diversas. Quando vão para a escola, têm dificuldade, sobretudo, em fazer apresentações em público. Claro, calculo que o momento do recreio seja um horror para muitas dessas crianças. Sim, não é? Exatamente.
E depois, nas avaliações, quando há provas orais, por exemplo, isso aí muitos... É um desastre, exatamente. Não é? E muitas vezes, se em termos cognitivos, vamos dizer assim, de inteligência, para pôr um termo mais corriqueiro, de inteligência não há nada de errado com aquela criança, no entanto, ela depois, quando chega ao momento de mostrar o que sabe, ela não consegue, efetivamente, há ali um grande bloqueio. Precisamente no dia da prova, por exemplo, do exame oral, há algo que as pessoas chamam uma branca. Uma branca. Não é? Que a pessoa até sabia branca. As coisas, mas chega ao momento e deixou de saber. O cérebro como que apagou, há um apagão. E esse apagão é porque as emoções estão descontroladas. E, portanto, a pessoa não consegue raciocinar, não consegue ir buscar as informações que tinha guardado. Não estão acessíveis, é como se tivesse ali uma porta fechada e não há acesso a isso. Falou há pouco que existe então esta componente genética, estrutural, congénita, mas o ambiente também pode potenciar esta tendência? Pode, naturalmente. Todos nós somos sensíveis, por exemplo, a episódios de humilhação, ou quando temos o azar de realmente uma apresentação não correr bem, ou quando acontece qualquer coisa no nosso dia-a-dia que nos faz interiorizar mais este medo. Confirma os nossos medos. Exatamente. Portanto, quando isso acontece, claro que a pessoa, durante um tempo, vai ficar mais sensível. Agora, quem não tem esta vulnerabilidade genética consegue ir ultrapassando isso e, passado uns tempos, volta a conseguir fazer as coisas e, portanto, não fica marcado para o resto da vida com esse episódio. Quem tem alguma vulnerabilidade prévia, fica ali episódio desses vai causar grande dano. É uma marca profunda, não é? Uma cicatriz ou uma ferida que está sempre a ser aberta de cada vez que é confrontado com a vida todos os dias, que se proporciona muito aos falhanços, não é? Exato. Mas habitualmente são pequenos falhanços que as pessoas nem ligam, não é? E ninguém se apercebe. Por exemplo, alguém que está a fazer uma apresentação, engasga-se. Quem está a assistir não percebe. Não é? Claro, não valoriza. Não valoriza nada, mas a pessoa com fobia social fica a pensar naquilo o resto do dia. Muitas vezes é suficiente para terminar ali, não é? Pois, e fica a pensar, bem, pronto, já estraguei a apresentação. Claro. Engasguei-me, eu não disse aquela palavra que eu queria ter dito, pronto. Não pensa noutra coisa até ao fim do dia. Ou seja, isto pode ser muito debilitante. Sim. A abordagem cognitivo ou comportamental cabe aqui nesta Sem dúvida. Fobia? Portanto, as duas estratégias que nós temos são as farmacológicas e a cognitiva comportamental, portanto, a psicoterapia. A farmacológica atua precisamente na biologia, ou seja, no cérebro, nos circuitos, no descontrolo desses circuitos emocionais que estão exacerbados. Portanto, normalmente usamos antidepressivos ou ansiolíticos em fases agudas, por exemplo, pessoas que só uma vez de vez em quando é que têm que fazer apresentações em público. Essas não precisam de tomar medicação crónica, mas na véspera da apresentação tomam um ansiolítico e as coisas correm bem. Se for um pianista ou se for um ator que tenha que todos os dias... Não pode. Aí tem que ser uma medicação mais diária. Claro. E depois temos a componente da psicoterapia, que é um treino, no fundo, que é para a pessoa conseguir arranjar estratégias de controlo destas emoções. E isso tem a ver com o princípio da extinção das emoções negativas e da habituação. Ou seja, quanto mais vezes aquela pessoa... Sobre exposição à... Exatamente. Tem que ser uma exposição controlada. Claro. Portanto, a pessoa tem que ser ajudada a fazer apresentações, não evitar fazê-las, que é a tendência natural. Claro, nós fugimos do que nos faz mal, do que sentimos que nos faz mal. Mas isto aqui o tratamento é o oposto. Ok. Portanto, a pessoa deve se expor o mais possível, de uma forma controlada, ou seja, associando estímulos positivos também, reforçando que as coisas correm bem, portanto, até fazendo vídeos da apresentação e depois revendo, para mostrar que de facto não correu nada mal, até correu bem. Ou porque seja, a pessoa no fim da apresentação, se não vir, tem sempre aquela sensação que foi um fracasso. Foi um fracasso. E assim depois se mostrarmos a prova viva. Exatamente. Depois vê o vídeo, ou até fazem-se depois, por exemplo, retiram-se as opiniões das pessoas que assistiram. O feedback. E a pessoa comprova que, ao fim e ao cabo, desarmamos o monstro, exatamente, não é? É o que nós fazemos. É uma evidência de que aquelas emoções eram exageradas. Eram exageradas, não eram realistas, tudo mais. Muito obrigada por este esclarecimento sobre a fobia social. Ficamos à espera de o receber um dia, novamente aqui no estúdio, quem sabe, com um tema relacionado com a sua área, com a psiquiatria. Muito obrigada. Obrigado.